Hoje eu quero falar um pouco de Noé. Lá em Gênesis 6, começamos a conhecer um pouco da história de Noé. Diz a Bíblia que a maldade havia se espalhado sobre a terra de tal maneira que Deus decide exterminar todos os seres viventes da terra. Então Deus lembra de Noé, que era um homem correto, que diante daquela maldade que estava no mundo, buscava fazer a vontade de Deus. Buscava agradar a Deus, tinha comunhão com Deus e não compactuava com a maldade que acontecia naquele tempo. Então Deus decide compartilhar com Noé o seu plano e livrar Noé. Aprendemos aqui que Deus compartilha com aqueles que têm comunhão com Ele o seu plano e que Ele sempre nos livra, sempre nos guarda, sempre nos preserva. E Deus chama Noé, compartilha com Noé e dá a ele a instrução para construir a arca e para se preparar para o que estava por vir. E eu quero te convidar a analisar, como está a sua comunhão com Deus. Porque na nossa comunhão com Deus, vamos receber as instruções que precisamos para quando o dilúvio chegar. A nossa vida é constituída por fases, muitas fases, algumas boas, outras nem tanto. No momento o sol brilha, em outro a chuva chega, o dilúvio chega, a tempestade chega. E o que vai te manter de pé, o que vai fazer com que você possa vencer essa situação, é se você tem uma comunhão com Deus, se você está ouvindo a sua voz para receber as instruções e se você irá colocar em prática. Noé recebeu de Deus as instruções e colocou em prática. Que você receba do Senhor as instruções e coloque em prática, porque se você não colocar em prática, do que adiantará receber as instruções do Senhor? E como você irá sobreviver, ao dilúvio, se você não construir a sua arca? E Noé recebe todas as instruções de como construir a arca e diz a Bíblia que ele obedeceu a Deus e fez a arca toda, completa, com a orientação que Deus deu. Cada centímetro, cada porta, cada janela, cada detalhe ali, Noé fez conforme Deus o orientou. Deus ordena que a água venha sobre toda a terra. E Noé corre para a arca com a sua família. Ele ordena que ele entre naquela arca com a sua família e feche a arca. E as águas começam a subir. E aquela arca começa a ser levada, pelas águas. E aqui está um ponto muito importante que podemos aprender com Noé. Se Noé não tivesse feito aquela arca conforme a orientação de Deus, ele teria morrido com a sua família juntamente com todos os seres viventes. E assim pode ser comigo e com você. Se não colocamos em prática as instruções do Senhor, a nossa arca pode não boiar diante das adversidades. A nossa arca pode afundar e então podemos morrer no dia mau, no dia difícil. Diz a Bíblia que aquela arca começou a ser levada pelas águas e que a terra se encheu de água e aquela arca construída por Noé boiou. Se hoje o dilúvio chegar à sua casa, chegar na sua arca, no seu coração, na sua vida, será que a sua arca vai boiar ou ela vai afundar diante das águas, diante dos dias difíceis, dos dias maus? Só há uma forma, uma maneira de se conseguir boiar diante dos desafios, das adversidades. É quando confiamos em Deus, quando nos relacionamos com o Senhor e colocamos em prática as suas instruções. Isso faz com que a gente construa a nossa arca e fique com a arca firme diante das muitas águas. Essa mensagem de Noé lembra muito esses dias que estamos vivendo, onde de uma hora para outra o dilúvio chegou, ninguém estava esperando, tínhamos nossos planos e tudo mudou. Eu acredito que foi assim para Noé. Noé tinha os seus planos, sua rotina, sua vida e tudo mudou. A partir daquele momento que ele entra na arca, ele não sabe sobre o tempo, não sabe como vai ser quando tudo passar, quando iria passar. E eu acredito que para Noé não foi fácil estar ali dentro daquela arca, até porque fomos feitos para estar na terra. E hoje, nesse tempo, fomos feitos para viver, ter uma vida social. Não fomos feitos para viver isolados, fomos feitos para nos confraternizar, viver em comunhão e união com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Noé, embora sua família estivesse ali com ele, tiveram muitas pessoas que ele conhecia que pereceram, que morreram. Então, ele não só vê toda a sua rotina mudar, tudo que ele tinha ser levado pela água,
As pessoas que ele também amavam, que viviam ali naquele lugar, que ele conhecia há muito tempo, também pereceram. E tudo que ele conhecia acabou. E agora iria vir um recomeço sobre a vida de Noé. E ele fica em uma situação de completa dependência de Deus, aquela arca boia, nas direções totalmente opostas ao que Noé podia controlar. E ali Noé perde todo o controle, Noé perde todo e qualquer conhecimento, toda e qualquer rotina, tudo muda na história de Noé. E sabemos que isso pode acontecer conosco. Na verdade, isso está acontecendo no mundo inteiro. Você possa usar esse tempo para estar em comunhão com Deus e aprender do Senhor, né? O que Ele quer fazer. Quando Deus decide enviar o dilúvio, o seu propósito era exterminar da terra tudo que era mal. E quando as fases difíceis chegam em nossa vida, tem um propósito de nos transformar, não é para nos destruir. Quando ouvimos as instruções de Deus, não somos destruídos. Aqueles que confiam no Senhor não sofrerão a vergonha da derrota. E a fase difícil veio, né, sobre a terra. O dilúvio veio sobre a terra para limpar a terra, para purificar a terra. E as fases difíceis são para nos transformar, para tirar da nossa vida aquilo que não é bom. Deus usa todas essas coisas para nos melhorar, nos transformar. Que você se permita, nesse tempo, ser transformado pelo Senhor, ser aperfeiçoado pelo Senhor, porque Ele tem um propósito. E ali, dentro daquela arca com a sua família, ele fica sem o controle de nada, sem a noção de quando tudo aquilo iria acabar. Então diz a Bíblia que Deus lembra de Noé e ordena que as águas, né, cessem e comecem a baixar. Mas embora tenha cessado a chuva e o sol tenha voltado a brilhar, ainda não tinha acabado aquele tempo na vida de Noé. E quantas vezes é assim? Deus ordena até que as águas cessem nas nossas vidas, mas nem tudo está acabado, nem tudo acabou, ainda tem água, ainda estamos dentro da arca, ainda estamos em completa dependência, sem saber absolutamente de nada, sem entender o que Deus está fazendo, mas confie no Senhor, porque aquele que lembra de você para te proteger e te colocar dentro da arca, também lembrará de você para o recomeço. E Noé, vendo que a água estava baixando, envia o corvo a fim de encontrar a terra seca. E aquele corvo volta e não havia ainda terra seca. E ele tenta, depois de alguns dias, novamente envia o corvo. E agora aquele corvo vem com graveto no seu bico para a arca. Quantas das vezes enviamos o corvo e porque ele não encontrou terra seca, não encontrou aquilo que a gente esperava, a gente desiste. Não desista. Faça como Noé, mesmo dentro da arca, mesmo ainda nessa circunstância que o dilúvio trouxe. Não desista. Continue enviando o corvo. Continue crendo, continue acreditando. Seja perseverante, tenha esperança, porque Deus cuidará de tudo. Deus vai trazer a terra seca. Deus está só te preparando para habitar na terra seca, para desfrutar daquilo que Ele já fez por você. E na terceira vez, diz a Bíblia que aquele corvo não voltou mais. E que aquele corvo encontra a terra seca e por isso ele não volta mais. E ali Noé recebe o sinal de Deus, de que as águas baixaram e que ali já havia terra seca. E poucos dias depois, Deus dá a ordem para que ele saia daquela arca com a sua família e habite na terra e frutifique e multiplique sobre a terra. E a mesma voz que compartilhou com ele o plano, que o instruiu a construir a arca, que o preservou, que o livrou, dá agora nova direção do recomeço sobre a vida de Noé. A nossa vida é constituída assim por fases, dias difíceis, dias melhores. Mas o importante é ter comunhão com Deus, é ouvir a voz de Deus, colocar em prática o que Ele está nos ensinando. E quando somos obedientes ao Senhor, Ele ordenará que as águas baixem. Sim, chega o dia em que enviamos o corvo e ele não volta porque agora temos terra seca. E ele dá a voz, né, para que a gente desça da arca, para que a gente saia da arca, que é um estado de limitação, e frutifique sobre a terra e tome posse, né, do recomeço. Deus tem recomeço para você. Confie no Senhor de todo o seu coração e acredite, tenha fé, tenha esperança e confiança de que as águas vão baixar e que você descerá e possuirá a terra e frutificará e você viverá um novo tempo de Deus para você. A editora Dialética está lançando o seu novo livro, do autor César Ribeiro, As Aflições da Vida. Por que sofremos?
Este livro fala sobre muitas situações que passamos durante a vida, às vezes adversas, outras vezes favoráveis. Se refletirmos profundamente, veremos que a nossa existência registra mais ocorrências de aflição do que de contentamento. Este livro tem como finalidade explicar com fundamentação bíblica o porquê das aflições e como devemos atuar para que possamos viver felizes. Adquira já o seu livro físico no site da Editora Dialética ou o e-book na plataforma Amazon.